Cruzeiro e Atlético se enfrentaram aqui no Mineirão e a partida acabou 0-0. Um resultado que ninguém queria, mas bora falar sobre o jogo, sobre esse clássico e, claro, se os dois times podem tirar coisas boas dessa partida aqui no Gigante da Pampulha. Fala, rapaziada, mais uma vez um vídeo aqui do gramado do Mineirão. Se vocês repararem no pessoal passando aqui no fundo, é porque já estamos na reta final aqui de operações depois desse clássico. Já tivemos coletiva, zona mista, agora eu tô gravando para vocês e a galera do Mineirão desmontando tudo por aqui. Bora começar falando do lado do Cruzeiro, desse clássico que acabou 0-0, Cruzeiro mandante. Então bora começar falando do Cruzeiro, que jogou muito bem, dominou o jogo. Taticamente o Cruzeiro foi muito melhor do que o Atlético, mas não conseguiu converter esse domínio em grandes chances, em perigo ao gol do goleiro Everson. Tanto que o melhor jogador do Cruzeiro foi o Fabrício Bruno, que foi um zagueiro que anulou praticamente os atacantes do Atlético, ganhou a maioria dos confrontos com o Hulk e com o Rony. O Fabrício Bruno foi muito bem, mas o Cruzeiro foi muito bem marcando pelo lado do campo, não deixou o Atlético criar suas jogadas por fora, povoou muito bem o meio de campo, tirando a principal arma de criação do Atlético, que foi o Gustavo Scarpa, e quando tinha essa bola o Cruzeiro fazia uma transição muito rápida, e isso levava muito perigo ao Atlético. O que faltou foi o Caio Jorge conseguir vencer os seus duelos contra os zagueiros do Atlético. O Caio Jorge até estava melhor do que os zagueiros, mas um rodízio de faltas que colocaram em cima do Caio Jorge dificultou o jogo dele e ele não apareceu. Acho que se o Jardim tivesse colocado o Gabigol um pouco mais cedo no jogo, talvez teria povoado mais ali e teria colocado cada atacante em cima de um zagueiro, dando mais espaço para o Matheus Pereira, jogando pelo lado direito, conseguir construir mais jogadas, mas o Leonardo Jardim acho que demorou para fazer essa substituição, até porque para fazer isso ele teria que tirar o Christian, que marcando estava muito bem no jogo. Então é complicado, porque no clássico são detalhes. Acho que o Leonardo Jardim poderia ter arriscado um pouco mais para buscar a vitória, mas é claro que esse empate dentro de casa, jogando com toda a torcida do Cruzeiro, não tinha nem sequer 10% da torcida do Atlético aqui no Mineirão hoje. Então hoje foi mando de campo do Cruzeiro, com 100% de torcida do Cruzeiro, e só conseguiu um empate. Se a gente pega um empate num clássico dentro de Brasileirão, bom resultado. Por como a partida se desenhou, acho que o Cruzeiro poderia sim ter saído com a vitória e merecia ter saído com a vitória, porque foi melhor do que o Atlético hoje aqui nesse domingo à noite no Mineirão. E do lado do Atlético, o time não conseguiu jogar bem. O Atlético com dificuldades para sair jogando, com dificuldades para marcar esse ataque do Cruzeiro, tanto que teve que fazer muitas faltas, e com dificuldade para chegar, com dificuldade para criar. Sem o Coelho, o Atlético sente muita falta do Coelho. Sem ele, o Atlético não consegue criar por dentro e por fora sobrecarrega demais o Rony, que hoje, mais uma vez, errou muito. O Rony, sem a bola, é espetacular. Marca, talvez seja o atacante que mais marca no futebol brasileiro e ajuda muito. O Rony hoje, sem a bola, foi muito bem, mas com a bola teve muitas decisões erradas. Teve a bola do jogo, por mais que o Cruzeiro tenha jogado melhor, a bola do jogo foi do Atlético, naquele contra-ataque ainda no primeiro tempo, que o Rony poderia ter estado cruzado e ele chutou, foi até um chute cruzado, mas no meio do gol, o Cássio até quase ela passa embaixo do Cássio. Então o Rony teve a bola do jogo nos pés ainda no primeiro tempo e não converteu em gol. O Hulk com muita dificuldade, até porque sempre com 2, 3 jogadores em cima dele, mas o Hulk em 2025 não vem sendo o Hulk que a gente acostumou nos últimos anos de Atlético, desde que ele chegou aqui em 2021. Claro, é só o começo do ano, o Hulk enfrentou lesões, hoje estava jogando com incômodo no adutor, ele mesmo falou sobre isso. Então o Hulk não está 100%, mas também não está entregando o que o torcedor espera, do que o Atlético espera. Tanto que, para mim, o melhor jogador no ataque do Atlético nessa temporada é o Coelho. Outro jogador que ficou abaixo hoje foi o Gustavo Scarpa. Muito longe do gol, buscando essa bola no pé dos laterais, dos zagueiros, criando muito longe. Acho que o Scarpa poderia, sim, ter arriscado mais, pegado essa bola mais na parte perigosa do campo, mas no ataque ele buscou essa bola muito atrás e levou pouco perigo para o jogo. Poderia ter aparecido um pouco mais para dar esse apoio, tanto para o Rony quanto para o Hulk. E o Cuca ficou muito bravo com o Scarpa e com o Gabriel Menino no jogo de hoje. Deu para perceber isso. Então, acho que os dois deixaram a desejar. Mas o Atlético jogou mal. O Atlético sofreu, soube sofrer, o que é importante. Esse empate para o Atlético é muito bom, até porque mantém uma invencibilidade contra o Cruzeiro, que como mandante não consegue ganhar do Atlético desde 2013. Então, essa sequência positiva do Atlético com o Cruzeiro mandante foi boa, e se você pega ali um clássico 0-0, um ponto, com torcida 100% do rival, a gente pega isso para a tabela, é bom, mas para o jogo preocupa, porque o Atlético jogou muito mal
E no meio da semana, na quinta-feira, na quarta-feira, na verdade, já tem uma decisão da Copa do Brasil contra o Maringá. Então, no final das contas, o Cruzeiro jogou melhor que o Atlético. Então, por isso, esse empate foi melhor para o Galo. Poderia ter perdido, e perdido de muito, se o Cruzeiro tivesse caprichado na reta final. Não conseguiu levar perigo para o gol do Everson, mas jogou muito melhor do que o Atlético. E o Cuca e o Leonardo Jardim na Zona Mista, sabe o que eles falaram? Para você se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui, ative o sininho. Passamos do número de 1000 inscritos, que era a marca que a gente tinha colocado nesse começo. Então continue se inscrevendo. Curtam o vídeo se vocês gostam desse estilo de vídeo de pós-jogo, direto do gramado do Mineirão. Primeiro clássico que eu trago vídeo para vocês aqui. No segundo turno tem mais. Tomara que numa Copa do Brasil tenha mais. Na Sul-Americana não vai ter, infelizmente. Inclusive isso foi uma reclamação do Cuca, não é uma reclamação não, uma observação de que o Atlético ainda está disputando todas as competições. O Cruzeiro já saiu da Sul-Americana, então pôde poupar o time ali nos jogos restantes da fase de grupos, e que o Atlético sentiu a questão física. Claro, os desfalques, as lesões atrapalharam o Atlético, vem atrapalhando o Atlético. O Cruzeiro, inclusive, é o time da Série A com menos lesões, e isso é muito importante, sim, porque você ter o seu elenco à disposição facilita o trabalho do treinador, e o Cuca não tem tido isso no Atlético. Então o Atlético precisa correr atrás de voltar a jogar bem e recuperar jogadores importantes que estão enfrentando problemas de lesão. Claro, na sequência da semana eu vou trazer mais vídeos para vocês. Depois do jogo do meio de semana da Copa do Brasil tem mais vídeo, então se inscreva para você receber esses vídeos, ative o sininho. Até o próximo vídeo e tamo junto!